e começamos a fazer reuniões. Nós tivemos um grupo assim de chegar a ter 16 pessoas, que nós estávamos levando não só o nosso grupo do Trabalho 60 Mais, mas juntando com o pessoal de Vilas Beja, que a Michele, a Angélica já desenvolviam um trabalho de compostagem dentro do próprio prédio dela. São essas coisas que vão acontecendo e vão aproximando a gente pelos propósitos, pelos valores. Bem, então nós iniciamos, eu pedi muita ajuda para o grupo de Vilas Beja sobre compostagem, que eles são bastante experientes em compostagem nas praças. Eu fui buscar ajuda com a Cecília, com a Thaís, com a Jaqueline, começamos a estudar, e o nosso grupo se entregou perfeitamente a isso, começou a pesquisar exemplos que existem, e o nosso projeto está aí. E aí a gente teve, há uns 15 dias atrás, a oportunidade de receber mais um projeto das Vilas Bejas lá no nosso grupo para ela expor o que elas pretendem hoje trazer aqui. E então a gente mais uma vez está assim junto e só dá para crescer no meio de gente assim com esse propósito tão grande e tão significativo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com o Sérgio, com a Ana e com vocês todos. Então, uma boa reunião para nós todos. Obrigada pela oportunidade, Ana e Sérgio. Obrigado. Acho que Ana, agora a você palavra então... está com as meninas da Vila Beja, das Vilas Beja. Quem que vai falar primeiro? Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu posso compartilhar a página? Eu tenho um documento para compartilhar. Sérgio, você pode colocar... O som está cortando um pouquinho. A Isaura vai fazer uma apresentação para todo mundo e eu vou fazer uma abertura, né? Então, se der, não sei quem está administrando, já permitir que a Isaura possa compartilhar a tela. Tá. Então, vou passar para a Isaura o co-host, tá? Perfeito. Então, eu vou fazer só uma breve abertura aqui para situar, então, um pouco do que a gente vai apresentar hoje. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Acredito que esse encontro ele será promissor, porque eu e a Dilsa, né, a gente tem essas coisas assim que a Dilsa... Cecília, você está falando de moeda local, peraí. Isso tem tudo a ver com a gente. E aí, o Dilson está falando de composteira, tem tudo a ver com a gente. Então, assim, a gente estava falando a mesma língua, né? Essa questão de gerar renda local, né? Tem muito a ver também do que eu sei do trabalho que vocês desenvolvem aí. Então, o que eu queria fazer primeiro é uma abertura, né? De contar rapidamente, assim, como começou esse processo de desenvolvimento do GT Moeda Local em Vila. A gente nas vilas tem vários GT atuantes de várias áreas e um deles é o de moeda local. Esse GT é composto pela Vivi e pela Isaura, que estão aqui no grupo, eu e mais algumas pessoas que não puderam estar hoje aqui na reunião. A gente vem se reunindo já há mais de um ano, durante a pandemia, toda semana, sem falta. A gente está construindo um documento bem bacana que depois seria legal se a gente pudesse mandar para vocês darem uma lida, né? Complementassem também. Mas a nossa ideia, o que motivou a gente a encampar essa causa foi um encontro que a gente foi lá no Tuca, que foi um encontro que foi lançado, uma ideia lançada pelo Papa Francisco, que é a Economia de Francisco. E ele chamou vários do MTST, Economia Solidária, Movimento das Mulheres, Ladislau Dolbor, pessoas de todos os níveis, economistas e pessoas do chão, né? E chamou também o Joaquim, que é um cara que entende muito de moeda, que criou o Banco Palmas, e uma moeda incrível, depois criou também o e-dinheiro. E aí, lá no final desse encontro, a gente se juntou e falou, não, a gente precisa fazer isso no nosso bairro. Foi aí que a gente começou a construir, o grupo nasceu, e o grupo ele tem essa meta, tanto de usar a moeda para fortalecer os projetos locais, porque a gente já vem fazendo composteira nas praças, a gente já fez o primeiro jardim de chuva urbano da cidade,
o nosso braço, o nosso MOOC, né? Tudo de forma voluntária. A gente fez uma série de ações dentro das escolas, a gente tem ação dentro da escola, levar a escola para fora também, então a gente vira monitor, a gente tem um processo de revitalização das nossas nascentes, uma ação também de cuidado com a diversidade local, na busca de contemplar as diversidades. Então, a gente tem uma gama de projetos, depois, num outro momento, eu posso contar mais. Mas, principalmente agora, né, o que a gente, nesse contexto da moeda local, o que a gente quer é construir uma moeda que valorize esse empenho local, né? Porque muitas pessoas trabalham de graça, mas elas têm um bando de conta para pagar, e assim, a gente está num bairro de elite, mas tem muitas pessoas que precisam de ajuda, né? E a gente quer ajudar, porque a gente quer manutenção dessa história e desse local do jeito que ele é. Então, bom, isso é um ponto. Um outro ponto que também a gente discute bastante é o quanto que a gente é dependente dos bancos convencionais, que lucram horrores e tal, e a gente está lá patrocinando, colocando o nosso dinheiro na conta dos grandes bancos e deixando a coisa ir para esse lado. Então, também é uma maneira de desvincular essa dependência e criar um mecanismo novo onde a circulação ela gere renda local, né? Então, o fato da gente passar dinheiro para o outro, né, na nossa perspectiva de uma cobrança mínima de uma taxa, 2%, 1% dessa taxa vai para bancos comunitários da periferia e 1% fica para os nossos projetos locais, e nada fica nos bancos convencionais. Enfim, então, só deixei um panorama geral, né? Depois, claro, que com o SLO, né, com o grupo da longevidade, que virou um GT também dentro do bairro, né, a gente também tem uma ponta que é pensar o quanto que o composto que se produz, ele é um produto, né, um valor local. Então, a gente começa também a pensar e trabalhar a ideia de que aquele composto ele pode gerar capital, né, um capital que é utilizado dentro do território, dentro dos comerciantes. A gente fez um porta a porta nos comércios, é suado e tal, mas a gente está conseguindo caminhar, né? Estamos em processo. E agora eu vou passar, então, para a Isaura e para a Vivi, que vão mostrar a apresentação, né? E vão contar os detalhes. E, antes de tudo, eu já gostaria de pedir desculpas, que 15 para as 8 eu vou ter que sair, porque eu tenho uma live que eu estou organizando, que é sobre acessibilidade e inclusão. Vai ter um surdo, um cego, uma pessoa que não tem uma perna, e a ideia um pouco é elaborar esse olhar a partir desse espectro que não é nosso, de quem tem, né, todos o sistema funcionando, né? Então, para isso também. Então, infelizmente, eu vou ter que sair, mas depois a Isaura, a Vivi, Dias e todo mundo me contam o resto, tá bom? Super obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Cecília. A Dilza acho que quer falar um pouquinho. Cecília e todos, eu quero ser assim muito delicada, mas a Cecília foi assim bastante discreta e logicamente que eu só vou dar a título de informação e não quero influenciar ninguém, mas essa causa que a Cecília e todo o pessoal das vilas defendem, que particularmente eu acredito muito, eles estão se candidatando a um trabalho na Câmara Municipal como vereadores e num conjunto de 5 pessoas, onde a Cecília, que não apresentou nada sobre isso, desculpe a minha ousadia, Sérgio, é um segundo só, mas eles vão realmente se apresentar como candidatos para vereadores e a Cecília que encabeça essa chapa. Então, se alguém tiver interesse ou vontade ou acredita nesse movimento, daí procura a gente e a gente pode dar. Ela tem divulgado bastante na rede dela, eu tenho divulgado. Então, Cecília, você foi muito discreta, mas desculpa a ousadia, eu ia usar só 1 minuto para isso, tá? Porque eu acho muito importante pelos valores e pela causa, que eu acho que todos nós deveremos encarar isso de frente. Queria tá? só acrescentar suas palavras, Dilza. Para Cilinha, você põe aqui um link só, para não poluir demais a conversa, da chapa de vocês, tá bom? No chat. Obrigada, gente. Ok, gente, muito obrigado, Cecília. Também
A gente que mora na Vila Beatriz conhece você faz tempo, sua família, e desde lá do sítio Beira Serra, né? Minha filha morou lá em Botucatu uma época, e então a gente já frequentou a Dona Rosa não tanto, mas a oficina de pizzas muito, e e isso é uma parte mais, vamos dizer assim, humana da coisa, mas ficamos sempre muito felizes desde que você se candidatou àquela representação, que eu nem lembro direito o que é. Eu também me envolvi bastante lá na sua... Os conselhos da prefeitura, né? O CADES e o Conselho Participativo Municipal. Isso. Então, confiamos plenamente nesse grupo. Queremos receber hoje, queremos receber mais, porque tem muitas coisas aí. Então, fico muito grato, fica à vontade, vai fazer o teu trabalho lindo. E então, eu já deixei com a Isaura, né, o co-host. Fiquem à vontade aí. A sala é de vocês. Gente, eu vou experimentar aqui, mas eu não sou da geração muito tecnológica, não. Eu vou tentar aqui meus recursos. Peraí. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Ainda não. Você apertou o share screen? Aqui. Aqui, vocês estão vendo ou não? Ainda não. Peraí. Peraí um pouco. Agora sim? Não. Você abriu a apresentação. Agora sim. Agora sim. Assim. Agora sim. Então. E agora eu queria deixar a tela cheia, mas... Bom, mas aí fica muito grande. Talvez seja melhor deixar a tela normal. Aí está muito grande. Tá bom? Eu acho que assim dá para ver bem. Né? Tá ótimo. Aí, ótimo. Esse aí está ótimo. Então, Vivi, você pode... Esse daqui... só para eu achar achei o seu compartilhamento. Pronto. Então, tá bom. Olha, eu estou vendo aqui no meu celular, só eu estou no celular e meu computador não está bom. Eu estou vendo só a apresentação da Isaura. Não estou me vendo nem vendo ninguém. Então, vocês vão me avisando aí, tá bom? Tá bom. Tá rolando, a gente está te ouvindo. Perfeito. Então, eu queria agradecer muito o convite desse grupo. Acho que vocês têm uma coisa super interessante, né? Fazer um grupo assim que discute, que traz temas novos e junta as pessoas, né? Adorei conhecer Dilza, adorei conhecer a Ana. Foi muito bacana. O meu nome é Viviane. Eu moro aqui no bairro desde 1970, né? Meu pai construiu a casa, logo no começo do bairro, aqui na Vila Beatriz. Eu fiquei um tempo, saí, depois voltei, e então conheço muito bem o bairro e estou nesse movimento aí das Vilas Beja desde que me aposentei no ano passado. Então, tem uns 2 anos já que eu estou nesse movimento, bastante envolvida com as composteiras, e como a Cecília falou, com o GT Moedas Local, né? A Cecília falou bem rapidamente, então a gente vai aprofundar um pouquinho, né, o que ela falou. Somos 5 pessoas nesse GT, a Cecília, eu, a Isaura, a Cristina e a Bel. A Cecília e a Bel são comerciantes locais, né? A Isaura é uma comerciante informal, então são pessoas que estão aí envolvidas, né, com geração de renda, com trabalho. E eu e a Cristina estamos quase abrindo uma microempresa também para trabalhar com a questão das composteiras aqui. Então, esse é um outro projeto interessante. Bem, como é que aparece essa história de moeda local ou moeda social, né? Ela tem uma história longa aí em vários países. Ela surgiu em alguns países que estavam passando por uma situação financeira muito difícil, então ela surgiu para facilitar os escambos, para facilitar as trocas. Existem moedas locais na Suíça, na Argentina, em muitos países do mundo, e aqui no Brasil são muitas também, mais de 100 moedas locais.
e moedas sociais. A gente fala que são moedas sociais porque o objetivo delas é principalmente fomentar as trocas locais, né? Então, que o bairro possa fazer a riqueza que tem do bairro circular, que a gente possa se ajudar, né? Que a gente possa funcionar realmente como uma comunidade. Então, a moeda local, ela tem esse objetivo, né, de ampliar o comércio, mas principalmente de fortalecer as comunidades, né? Aqui no nosso slide, deixa eu passar aqui, eu estou aqui no meu. A gente tá bem alinhado, né, com essa ideia do Vilas Beja, com esses ideais e com esses valores, né, que são principalmente de ter um lugar mais sustentável, ter um lugar para se viver melhor, que a gente pode se juntar e ser mais forte, que a gente tem um sonho em comum, né, que é um sonho de fazer desse bairro um bairro mais humano, mais arborizado, mais sustentável, e que as pessoas possam ficar aqui, possam continuar aqui, não precisem sair daqui, né? É muito bacana essa experiência de conhecer os vizinhos, né? De estar caminhando na rua e falar, o Maurício mora aqui, o Antônio mora ali, essa aqui é a pizzaria da Cecília, aqui não sei quem. É muito gostoso. E eu acho que a gente do bairro tem experimentado isso fortemente. A moeda local, ela tem esses mesmos valores, esses mesmos ideais, né? Que a gente possa fortalecer essa comunidade e fortalecer os projetos dessa comunidade. Pode passar o próximo, Isaura. Eu tenho um acréscimo para falar aqui. Quando vocês estão me escutando? Sim. A ideia de um lugar sustentável faz parte da ideia de comprar no bairro. Comprar no bairro é sempre a ideia de que você pode dar as mãos para a vizinhança no sentido de querer que o seu vizinho permaneça no local. Então, a ideia daquele dinheiro que circula, ele promove o pequeno produtor, aquela pessoa que tem menos poder dos grandes distribuidores, né? Que são as compras em escala. Quando você compra do seu vizinho, quando você compra no seu bairro, você faz com que aquele vizinho ele permaneça ali, ele pague, consiga pagar, ele consiga crescer naquele ambiente, né? E ele vai poder ampliar o seu negócio ali. É mais ou menos isso a ideia desse slide de falar da sustentabilidade também. Exatamente isso. Então, a gente tem toda essa grande intenção, né? A moeda local tem esse grande objetivo de fomentar, né, os negócios locais, então fortalecer o pequeno para que ele possa ficar, e como um derivativo, digamos, ou uma segunda coisa, é fortalecer os projetos, né? Então, fortalecer os comerciantes, os produtores e os projetos. E aí a gente vai explicar um pouquinho como é que isso pode funcionar. Passa o seguinte, Isaura, vê se dá para passar o seguinte. Isso, que a gente tem, isso é um pouquinho umas fotos de alguns projetos que a gente tem, né? Então, a composteira, a gente fazia as festas juninas, esse ano não fizemos por causa da pandemia, mas até o ano passado, muitas festas juninas, as nascentes, a dança circular, ação com as escolas, muitas coisas muito interessantes que em algum momento a gente conta para vocês um pouco mais, né? Agora, seguindo mais especificamente para as moedas locais, a gente pensa muito assim, primeiro que é esse sonho, né? Esse sonho dos Vilas Beja, que vocês inclusive colocaram aí na apresentação, que é um bairro que possa criar estratégias de proteção social e solidariedade, né? Contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável e em direção a um ecobairro. A Cecília já falou que a gente se inspira na economia de Francisco, né? E com várias conversas com líderes de bancos comunitários, essa ideia da moeda social e do banco comunitário é a ideia de pensar uma nova economia. Uma economia que não enriqueça os bancos e os poderosos, mas enriqueça as comunidades. É uma mudança de parâmetro muito importante. Acho que isso é uma das coisas mais importantes do projeto. Quando o dinheiro circula entre a comunidade, ao invés de circular para o banqueiro, né?
e o dono do grande negócio. A outra questão que a gente traz muito forte é como que a gente incentiva as trocas, os projetos locais, além do comércio local, né? Então, por exemplo, isso que Cecília falava, será que produzir composto, né? Será que quem cuida da composteira e está precisando, por exemplo, de uma grana, está precisando de uma fonte de renda, pode ganhar em moeda local, e aí essa pessoa vai gastar na padaria do bairro, a pessoa da padaria vai gastar no costureiro do bairro. É um jeito de incentivar o projeto, né? Algum pequeno, um jovem que está querendo abrir um negócio, pode ser abrir um negócio, inclusive, de sustentabilidade, que isso é uma coisa bastante importante para a gente. Será que a gente pode financiar, né? Então, financiar um picador de resíduos, ou financiar um biodigestor no restaurante, sei lá, o que a gente pode pensar, né? Ou uma máquina de costura, para alguém que quer costurar. Então, esse é o outro ponto que a gente consegue fazer com moeda local, né? São os projetos e os comércios da própria vida. Bem, passando um pouquinho mais, quais são os nossos valores, né? O que é bacana, o que a gente imagina que é bacana? É a gente poder ser propositivo, a gente poder ser solidário, né? Ter uma ética de bem comum, ter colaboração, e a gente está sempre planejando, né? Monitorando e divulgando isso, esperando os feedbacks e reavaliando, né? A gente também está discutindo já alguns aspectos da gestão, né? Isso é muito importante para a gente. Então, quem vai fazer o quê? Como que é o lastro dessa moeda? Como é que a gente vai fazer circular essa moeda? E como que a gente vai envolver a comunidade na gestão da moeda, na avaliação e na fiscalização da moeda. E a gente está pensando em funcionar, assim, primeiro com 1 ano de circulação dessa moeda, fazendo avaliações mensais. A princípio, a gente ainda está pensando se vai trabalhar com moeda de papel, se vai trabalhar com moeda virtual, né? Existe uma plataforma que depois Isaura pode explicar um pouquinho melhor, se a gente tiver tempo, que é o Dinheiro, que é uma plataforma que junta, né, que coordena, que faz a gestão de todos os bancos comunitários do Brasil. Qualquer pessoa pode ter uma conta no Dinheiro. E isso que a Cecília estava falando, qual é a vantagem, né, de você fazer parte do Dinheiro? 2% das transações que são feitas nessa plataforma ficam 1% para a própria plataforma, para fazer a gestão da plataforma, e 1% vai para um banco comunitário. Então, se avançarmos, né, quando avançarmos, por exemplo, se tivermos o Banco Beija, 1% de tudo que circula aqui pode ir para esse banco, vai ir para esse banco, e vai financiar as pessoas e projetos locais. Pode fazer financiamento, pode fazer empréstimo, pode gerar projetos, né? Então, essa é a maneira que a gente tem, legal, né, registrada, o Banco Central aprova, tudo certinho, que a gente tem de efetivamente colocar isso em operação, né? Acho que pode passar, Isaura, se você quiser complementar. Eu posso falar um pouco de como surgiu, né, mais ou menos, porque houve um grupo, quem trouxe a ideia do Banco Comunitário para o Brasil foi uma pessoa que teve uma experiência na Argentina que chama Ana Primavera. Não, Heloísa Primavera, desculpa. E ela foi uma das pessoas que idealizou aquele projeto que houve na Argentina por conta da crise econômica que os argentinos viviam, da ideia de circular uma moeda na Argentina. No caso do Brasil, a ideia da moeda social, ela ficou a nível territorial. Foi aprovado em 2011, em 2008 foi aprovado leis que incentivavam a moeda social, e ela é entendida no Brasil como uma moeda que ela tem que circular dentro de um território. No caso houve uma situação lá na cidade de Fortaleza, onde teve uma população
na margem da praia, que foi expulsa, que foi removida do seu local, e elas foram transferidas para um lugar onde eles chegaram, tinha só favela, e eles começaram a ter uma experiência de escambo, de troca de material de construção. Depois, em 10 anos, a cidade conseguiu se planejar e eles chegaram à conclusão que ainda assim eles eram pobres, ainda assim a população não tinha dinheiro, eles eram pobres. Isso caiu a ficha para alguns dos líderes, que eles começaram a fazer, somos pobres por quê? Vamos fazer a conta? E aí eles começaram a levantar todas as entradas, tudo que as pessoas ganhavam. Eles chegaram à conclusão de que tinha muito dinheiro na cidade. E naquele vilarejo circulava muito dinheiro com aquela população, todos ganhando até um salário mínimo. O que eles chegaram à conclusão? Onde que vai o dinheiro? Para onde está escorrendo o dinheiro? O que acontecia? As pessoas saíam de lá, ganhavam seus salários, iam comprar no Walmart da vida, no Pão de Açúcar, e saíam da cidade de Palmas e iam comprar fora. Foi daí que surgiu a ideia de criar, aos moldes Brasil, uma moeda local. E eles fizeram uma moeda e que em 2011 foi aprovada a lei das fintechs. E aí eles na onda das fintechs de bancos virtuais, o banco comunitário também se implantou como queria também a sua plataforma que englobasse todos os bancos comunitários, que a essa altura, olha, hoje nós somos 114 bancos comunitários, e todos eles estão debaixo desse guarda-chuva, que é uma plataforma digital, chama eDinheiro Brasil. Tem uma característica dos bancos comunitários que é importante dizer, é que ele tem leis e normas, e ele não tem fins lucrativos. Ou seja, todas as transações que são feitas nesta plataforma virtual são cobrados 2%. Então, como a Vivi falou, 1% é para manutenção dos computadores, as pessoas são assalariadas. Esta plataforma é uma equipe que está criando uma nova plataforma mais moderna, isso tudo custa. Então, ela tem um custo. O outro 1% é obrigatoriamente volta para os bancos comunitários. Ele voltaria, no caso, a gente pretende ter um banco daqui a um ano, depois de toda essa experiência exitosa, que a gente acredita, a gente terá 1% e a própria comunidade, os próprios correntistas desse banco decidem para quem vai o dinheiro, para quem esse 1% vai financiar. Se como a Vivi explicou bem, se são cooperativas, se são sociedades de 3 ou 4 mulheres que querem comprar máquinas de costura, que abriram uma pequena empresa, se são empréstimos, se são incentivos para as composteiras. E aí, mais ou menos, eu queria falar isso da plataforma virtual. A gente está tendo uma experiência prática que a gente tem que filiar, para quem quiser ser do eDinheiro, a gente é obrigado a estar ligado a um banco, porque o banco mais próximo em São Paulo são alguns bancos, que a gente tem que estar ligado a um banco para este banco estar na plataforma. É mais ou menos isso. Isaura, a gente pode depois deixar para as perguntas, e aí a gente explica melhor se alguém tiver dúvida, né? Porque é muita novidade assim no começo, a gente fica um pouquinho tonto assim. Né? Acho que depois tem os meandros aí do projeto que eles são difíceis, tanto que a gente está mais de um ano conversando e ainda tem um monte de dúvidas, então é interessante, né? Já tem uma pergunta aqui, mas ela foi embora correndo, daqui a pouquinho a gente abre para as perguntas. Bem, como é que a gente está pensando em funcionar? Cada B já vai valer R$1, né? A gente vai produzir, quer dizer, se a gente aderir à moeda de papel, que essa ainda é uma discussão no grupo, né? Tem parte do grupo que acha que a gente deve imprimir a nossa moeda, circular, talvez como um bom exercício para iniciar.
Por outro lado, a moeda digital tem outras vantagens, mas se a gente circular em papel, a gente pretende que fazer um tanto, né, imprimir um tanto desses papéis, as pessoas compram essas moedas ou trocam, e esse dinheiro é o lastro do projeto, quer dizer, quando as pessoas quiserem trocar, elas não vão ficar com o beija na mão, né, elas podem trocar. A gente pretende ter uma gestão bem transparente, isso que Isaura falou, quer dizer, como é que a comunidade decide para onde vai esse dinheiro, como é que isso vai ser gerado, né? Se a gente tiver um excedente, a gente pretende fazer vários eventos aí para ter, inclusive, um excedente, ou para ter apoiadores, eu posso querer fazer uma doação, por exemplo, de 200 beija para um projeto que eu acho interessante, né? E fazer isso circular. Então, tem várias estratégias aí que a gente está pensando, acho que isso tem a ver com coisas mais detalhes do projeto, né? Que eu acho que agora talvez não venha muito ao caso, mas que a gente está super aberto para explicar para vocês, assim que a gente também tiver algumas definições, que a gente ainda está estudando, né, o assunto. O que a gente sabe é que a moeda local é uma coisa bastante interessante. Em todos os lugares em que ela foi implantada, ela gerou renda, né? Ela gerou trabalho, ela gerou desenvolvimento e ela gerou fortalecimento da comunidade, dos projetos da comunidade. Eu acho que isso é que é o mais importante, né? A gente tem aí esse slide que a Isaura colocou, a gente coloca os riscos, porque a gente sabe que todo projeto tem risco, né? Então, um dos riscos, por exemplo, é a gente não ter muito engajamento da comunidade. Por quê? Porque é uma ideia nova, porque ela pode ser um pouco trabalhosa, né, de você mudar o seu esquema, o seu jeito de pensar, mudar de banco. Então, a gente tem esse risco de ter pouco engajamento. E a gente tem um risco disso causar uma má circulação da moeda. Por quê? Porque quanto mais engajamento a gente tiver, quanto mais a gente consiga fechar um ciclo de consumo, de produção e consumo, né? Que eu preciso ter material de limpeza, eu preciso ter alimentos, eu preciso ter serviços, que são as coisas que a gente consome. Se eu tiver tudo isso circulando com beija, eu consigo fazer. Se eu tiver 2, 3 coisas, provavelmente fica difícil, né? E aí, outro risco que a gente corre, digamos assim, o desafio, é como que a gente consegue engajamento dessa comunidade também na gestão do projeto, né? Em que a comunidade possa fazer as avaliações, possa criticar e possa ir dando rumos aí para a moeda local. A gente faz uma discussão bem grande sobre a questão do voluntariado, né? Então, tem pessoas que acham que essa moeda pode monetizar, né, os projetos e os voluntariados. A gente acha que não, acha que vai ter gente que vai continuar sendo voluntário, mas outras pessoas que precisam de dinheiro vão poder se engajar, né? Que precisam trabalhar e que podem trabalhar e ganhar um pouco com essa moeda, mesmo que seja pouco. Eu acho que, a princípio, ela tem até uma característica, né, mais simbólica, né, do que de geração de renda. Com o tempo, isso pode virar uma geração de renda. E esses desafios aí que a gente vem discutindo. A gente pode passar. Bem, aqui um pouquinho dos projetos que a gente tem, o que a gente poderia ter, né? E aí tem vários projetos que a gente já tem ou pensa em ter, né? Projetos com a educação, projetos com a saúde, com a ecologia, que a gente já tem as caminhadas das nascentes, a composteira, a gente tem mapas, a gente tem um filme, inclusive, da Vila Jataí, que passou por um tempo, tem mapas que identificam esses bairros e mantém um pouco a memória. A gente tem trabalho com as escolas, acho que pode passar, né? Trabalhos com a segurança da vizinhança solidária, né? A gente já tem bastante gente que se preocupa com a questão da segurança. E no final, a gente pensa assim, que é muito importante, vai lá para a validação, Isaura, é muito importante que as pessoas se posicionem, né? O que acham dessa ideia? Que sugestões que tem? Que comentários tem? Que perguntas tem? Poderia contribuir?
como é que dá para engajar essa comunidade num projeto que eu acho bastante audacioso, né? Porque, como a Cecília disse, ele enfrenta a economia hegemônica, ele enfrenta os grandes bancos, ele enfrenta os grandes supermercados. Então, como é que a gente pode se engajar num projeto que pensa uma economia alternativa? Acho que essa é a principal questão. O que vocês pensam disso? O que poderiam dizer? Que perguntas têm? Isaura, você quer complementar alguma coisa? Cecília quer complementar alguma coisa? Acho que a gente podia passar para algumas perguntas. O que vocês acham? Ótimo. Não ficar muito cansativo também. Deu para entender? É um projeto lindo. Obrigado, Mas eu acho Cecília. Deixa eu só despedir. Obrigado, Cecília, Tchau, Cecília. por tudo que você vem fazendo e por tudo que você vai fazer. E boa estaremos sorte, sempre aqui Cecília. desenvolvendo essa abertura de consciência, como a gente chama aqui. Muito legal. Então, tá. Vamos juntos, vamos que vamos, não quero atrapalhar. Mesmo uma pena. Beijos para vocês. E parabéns pela mobilização toda que vocês fazem, que é incrível. Maravilha. Tchau, Cecília. Legal, Parabéns, obrigado. Cecília, Vamos que projeto junto. lindo, gente. Eu estou assim encantada, estou assim maravilhoso. Vamos lá, eu se entender, né? Mas enfim. Então, bom, perguntas, manifestações, vocês queriam falar alguma coisa a mais? Isaura, Valéria? Valéria não. Valéria não, Valéria quer fazer uma pergunta. Eu acho que tem gente que colocou pergunta no chat, mas eu acho que pode falar, né, para todo mundo, porque às vezes a gente fica lendo e não presta atenção em quem está falando. Isso, acho que o Beto colocou alguma coisa, outras pessoas. Podem abrir o microfone aí. Posso falar? Lógico. Pode. Fala, Beto. 2 minutinhos. Acho tudo isso lindo. Acho lindo, lindo, lindo. Tanto é que vim aqui ver a apresentação das Vilas Beijas, nossa querida associação local, para falar desse tema tão importante. Mas é que eu não conheço a questão, eu não sei como funciona. Eu preciso ter ideia, sei lá, por exemplo, vamos valorizar o comércio local. Mas, no Carrefour, lá na Marginal do Tietê, eu compro, sei lá que produto, 10 sacos de cimento, muito mais barato do que eu compro aqui na Rua da Esquina. Então, eu sei que isso é uma coisa que tem que ser aprimorada, é um processo que tem que envolver os fabricantes, os comerciantes. Então, isso é uma coisa que eu não sei como funciona, não sei se vocês já sabem. O Ari Filler, que é aqui, sabe que na lógica judaica tem um negócio assim: o bom negócio é um negócio que satisfaz todas as pontas. O produtor, quem comercia, quem comercializa e o comprador, e o consumidor. Então, como é que essa equação se fecha na moeda local para comprar produtos básicos? Leite, na padaria, pãozinho. Tudo bem, pãozinho é mais barato na padaria, mas e 10 sacos de cimento? Então, Beto, eu acho que essa é uma questão super importante. Meu marido levantou exatamente a mesma questão. Ele falou, escuta, mas eu não vou comprar aqui do vizinho se for muito mais caro. É verdade. É verdade. Agora, por outro lado, se esse vizinho começar a vender mais, sim, talvez ele possa vender mais barato, né? Talvez ele possa comprar em maior quantidade e vender mais barato com o tempo. Agora, é necessário haver uma ética e consciência de todos. Porque se esse vizinho quiser levar vantagens sobre os seus vizinhos, ele não vai se dar bem. Sim. Né? Então, ele também não pode dizer, agora eu vou tirar a barriga da miséria, vou ganhar tudo que eu não ganhei, porque agora eu vou enfiar a faca porque está todo mundo comprando aqui. Se ele fizer isso, não vai rolar, porque existe a lei do comércio, claro.
Eu posso pagar um pouco mais caro? Talvez eu possa, pela comodidade, para manter o meu vizinho ali do lado, Vou né? pegar o carro. Agora, a gente espera que esse comércio ele vá se regulando também. Então, se eu vou vendendo mais, eu posso cobrar menos, né? E, ao mesmo tempo, digamos que isso ficasse bem grande, né? Acho que se chega numa escala maior e as pessoas podem, por exemplo, se cooperativar, fazer compras maiores e vender ali, sei lá, fazer coisas assim, é possível equilibrar um pouco. Claro, é muito difícil concorrer com os grandes, muito difícil, né? E os grandes estão comendo os pequenos. Esse é um grande problema dos bairros. Que a gente vai cada vez menos tendo aquele mercadinho, a pessoa que a gente conhece, o dono, que pode escrever na caderneta, olha, eu saí sem carteira, você pode me vender isso aqui? E aqui no bairro ainda existe. Eu vou ali no verdureiro, no Reinaldo, que é o verdureiro orgânico ali, falo, Reinaldo, eu deposito na sua conta. Tudo bem, vou embora para casa, chego em casa e deposito. Sim, sim. Né? Então, isso é muito confortável, apesar de ser um pouco mais caro. Eu concordo que é um pouco mais caro, Mas é verdade. eu acho que tem uma coisa que a gente pode pensar para fechar essa equação, é não só os comerciantes faturarem menos, mas isso ser compensado por uma venda maior, um volume de venda maior, mas como fazer um trabalho de articulação com os fabricantes dos produtos. Que não seja o pãozinho nem a hortaliça, mas os fabricantes que produzem em massa, leite, por exemplo. Olha, nós estamos fazendo um projeto social aqui. Para este projeto, você pode vender mais barato para esses comerciantes? E aí você puxa para a questão da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, porque isso minimiza deslocamentos pela cidade. Então, acho que tem... Legal. Como eu comentei aí no chat, tem que ter uma coisa de comunicação, tanto mais com os engajamentos das pessoas, mas como os parceiros que vão entrar nessa equação toda. Para cada um é uma comunicação diferente, né? Seja por mídia social, seja por contato com pessoas que conhecem, sei lá, é isso, já falei demais, desculpa. Gente. Eu queria complementar. Mas é isso mesmo, gostei, isso aí, muito bom. Posso dar uma complementada? Eu acho que a base desse bom funcionamento, ele se baseia na confiança. O fundamento dessa história toda é a confiança de que, por exemplo, ou outra coisa, se a coisa estiver funcionando bem azeitada, se, por exemplo, estiver crescendo o número de comerciantes, provavelmente aquele vendedor de material de construção, ele vai perceber que ele está perdendo muitos clientes se ele não aceitar a beija, porque pode chegar gente que na disputa, olha, eu prefiro pagar o senhor com beija, o senhor me venderia com beija, se ele dizer não, ele não entra no projeto, quer dizer, então o pequeno, ele vai tentar se adaptar um pouco a essa circulação. Eu acho que isso também acontece. E eu acho que também tem uma coisa da tendência hoje, né? Comprar no pequeno. Porque hoje você vê os pequenos, os pães de açúcar da vida, estão fazendo lojas pequenas. Na verdade, quando você entra nessas boutiques que já tem no bairro, você está entrando numa coisa um pouco maquiada, porque você não conhece o dono, porque os empregados não respondem pelos produtos. Quer dizer, eles pegam carona numa tendência mundial do pequeno, compre ao lado, para ter a sua rede instalada e de pegar carona nessa história. Então, eu acho que são coisas para a gente pensar. Eu acho que são coisas para a gente pensar mesmo. Gostaria de dar uma opinião, se for possível. Vocês já pensaram em criar um selo de qualidade tanto para os produtos como para os serviços? É uma ótima ideia. Acho ótimo. E isso vem trazer mais credibilidade. Muito bom. O diferencial entre pagar um pouco mais e um pouco menos.
Muito bom. Muito bom. A gente pensou, inclusive, em criar uma marca Beija, por exemplo, com os produtores, pequenos produtores informais, que tem muitos aqui no bairro, que a gente pudesse ter uma marca, né? E que isso podia ser, mas a ideia do selo de qualidade é muito bom, que tivesse uma certa avaliação, né? Isso. Muito legal. Essa questão, eu acho que tem muitas saídas para muitas coisas, porque tem muita coisa ainda para resolver, né? Eu fiquei até assim animada, que eu acho que eu pensei que eu ia ver algumas saídas e eu só vi mais dificuldades ainda para resolver. Enfim, mas eu acho assim, essa questão que a Viviane colocou, eu já vi essa experiência dos comerciantes se juntarem em cooperativa, comprar mais barato, ter preços mais competitivos. A minha pergunta, essa questão do selo de qualidade é muito interessante também. Eu acho que eu fiquei me perguntando, assim, o bairro tem tudo para prover, porque senão as pessoas vão ter que lidar com duas moedas. E a partir do momento que ela tem que lidar com duas moedas e que ela vai sair do bairro para comprar outras coisas, eu penso que aos poucos ela vai terminar abandonando a moeda local. Eu não sei, eu não tenho nenhuma experiência, é uma pergunta também. Então, assim, talvez uma espécie de produtos, assim como é aqueles coletivos que sustentam agricultores, CSA, CSM, não me lembro agora, que as pessoas... Então, talvez para um grupo de produtos, por exemplo, para os agricultores locais, né, os pequenos os agricultores familiares, comida orgânica, essas coisas, né, como aqui no meu bairro tem um senhor que atende, ele tem uma granja e ele vende produtos orgânicos, a gente tem uma feirinha de orgânico, talvez, eu acho que fique mais leve, assim, porque senão também uma infraestrutura que vai competir, tem tantas startups já, né? Talvez até, em vez de montar, fazer uma parceria com alguma startup dessas, um Nubank da vida, que já tem uma experiência, e ajudar nesse processo. Eu não sei, eu estou buscando saída também para o meu bairro, mas... Mas sabe, Valéria, existe uma cidade, Maricá. Em Maricá, a própria prefeitura, né, paga as pessoas com mumbuca, mas não é a única moeda. Por quê? Porque, claro, as pessoas vão para a cidade vizinha, elas vão ter que ter a moeda corrente, né? Então, funcionaria, acho que o Mumbuca funciona mais ou menos como um vale-refeição, digamos, como um cartão desses que você pode comprar com aquele, com um ou com outro, depende, né? Agora, isso que você fala se tem tudo no bairro, essa é a nossa assim, o grande desafio, digamos. A gente está conversando com os comerciantes, a gente tem tudo aqui no bairro, a gente não sabe se eles vão aderir, né? É um bairro que tem tudo, tem borracheiro, tem médico, tem dentista, tem massagista, tem pilates, tem comida, tem tudo. Não sabemos se vai ter adesão. Com relação a ter duas moedas, eu acho que isso não teria tanto problema. A gente tem muitos cartões, a gente tem, né? Um é crédito, outro é débito, esse daqui tem desconto, esse daqui não sei o que. A gente está meio acostumado a fazer isso. Agora, fechar o ciclo completo de compras, de consumo, eu acho que isso é bem importante, né? Que tenha mais oferta, E que pode ter atrativos, pode ter promoção, né? Então, quem compra com Beija tem desconto, tem não sei o quê, claro. Isso a gente imagina, com certeza a gente vai ter um site onde esses comerciantes vão poder anunciar, e anunciar que eles estão apoiando projetos sociais, que eles estão apoiando projetos do bairro. Então, tem toda uma coisa aí de publicidade que vai favorecer, né, os comerciantes que aderirem ao projeto. São coisas que a gente está batalhando, né? Não sei quanto vamos conseguir, espero que a gente consiga. Agora, também tem a forma da gente colocar os projetos e vincular todos os projetos de composteira, de festa junina, e fazer experiências das pessoas circularem com essa moeda e irem conhecendo, ver aonde que se compra. Para isso vai ter o site de apoio, né? Como a Vivi falou, e
E com o tempo as pessoas irem aderindo. Eles estão, eu acho que agora tem uma coisa que também eu acho importante, para essa plataforma aí, Dinheiro Brasil, que é a plataforma que envolve os bancos comunitários, ela já é uma plataforma que trabalha com dinheiro real, ela trabalha com o real. E é uma forma desse dinheiro voltar para a sociedade, voltar para a coletividade. Ela vai ter um dispositivo, é como se você fizesse qualquer transação que hoje você faz em banco, você pode ir no sapateiro e ele quer, se ele tiver a plataforma, ele emite um boleto, como no banco trabalha. Como no banco, são as fintechs, né? São as fintechs. Como as fintechs. Só que tem um detalhe, a fintech vai para a Maria Cristina e vai para o Nubanco, vai para crescer o banco, vai para o bolso deles. Quando se trabalha com Dinheiro Brasil, não tem isso, volta para a coletividade. Imagina a quantidade de circulação que nós teríamos, inclusive... Eu estava lendo a tese de uma pessoa muito interessante que ela escreveu, que ela chama Marusa Vasconcelos Freire. Ela fez um estudo sobre bancos comunitários. E não é só para a população de baixa renda, é para a população que são populações mais organizadas, mas você pode trabalhar com populações de renda média, classe média, e é uma forma de você fazer uma moeda complementar a esses câmbios, a essas trocas. E é muito... E também dá certo, né? Aqui no Brasil, surpreendentemente, está dando muito certo lá no Banco de Palmas. Maricá é uma cidade, né? Não é um bairro. E Maricá é muito próspera, é uma cidade que hoje trabalha com né, a questão portuária é muito forte, cresceu muito nos últimos tempos, é diferente, né? É a cidade toda. Aí sim, aí que eu perguntei, será que... Porque assim, se eu tenho que sair para comprar, como seu marido falou, né, Viviane? Se ele vai comprar mais barato lá no Walmart da vida, então, por que ele vai comprar ali no bairro? Agora, se eu posso comprar também no Walmart da vida lá, a cidade inteira, trabalhando com a moeda, que é o caso de Maricá, é diferente. Maricá é uma cidade, não é um bairro. Mas então, eu conheço em Duque de Caxias, Duque de Caxias é um município, né? Eu não sei muito, é Grande Rio, né? Mas tem uma comunidade em Duque de Caxias que tem uma moeda própria e circula muito bem essa moeda. Eu fui numa palestra há pouco tempo atrás desse pessoal. E vários lugares, eu acho que assim, uma moeda local, do jeito que está sendo planejada essa daí, eu não vi tudo porque eu cheguei atrasada, mas, assim, do jeito que está sendo planejado, pode ser que fique bem bacana, porque realmente, talvez não seja para concorrer com o Carrefour, mas talvez seja para comprar pizza com a Sicília, né? Comprar, sei lá, alguma outra coisa, e daí vai criando consistência, e a partir dessa consistência, os maiores vão entrando. Então, assim, geralmente ela começa um pouquinho mais tímida e ela vai se sedimentando. Eu vi um documentário também sobre moedas, que é maravilhoso. Então, assim, Bristol tem uma moeda própria, e hoje o prefeito de Bristol, e Bristol tem Libra, porque Bristol é na Inglaterra, e a moeda de Bristol também é Libra. Então, assim, tem essas duas opções. Então, é muito legal, é um projeto bastante ousado. Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho agora, por favor, porque tem várias pessoas querendo falar também. Então, primeiro, a Maria Aparecida colocou uma pergunta no chat. Você gostaria de abrir o microfone e fazer repetir essa pergunta, Maria Aparecida? Você pode ler, por favor. Então, a pergunta dela é o seguinte, né? A gente também tem o Ari aqui com a mão levantada, mas a Maria Aparecida já fez essa pergunta faz tempo. Ela disse que, como ela não conhece bem
qual que é a estrutura da Vila Beija, tudo, ela quer saber quais seriam as condições necessárias para que uma região implantasse um projeto semelhante. Provavelmente, ela tem alguma região que ela gostaria de trabalhar com isso, então ela fez essa pergunta: quais seriam as condições que levam a isso, né? Olha, do que a gente conversou com as pessoas que têm bastante experiência, né? A gente fez, inclusive, uma live que a gente depois pode passar o link para vocês, com a Leonora Moll e a Vani Caldas, que são pessoas que têm muita experiência com moeda local, trabalham com isso, e elas falaram algumas coisas. A primeira é assim, que haja uma necessidade da comunidade, que haja uma demanda da comunidade. Então, seja uma demanda por pobreza, como a Isaura estava falando, né, que o dinheiro todo vai embora, seja uma demanda de fortalecimento dessa comunidade para os projetos, que, no nosso caso, acho que isso é muito forte, né? A gente já tem uma comunidade organizada, a gente tem projetos, a gente quer impulsionar esses projetos, além, claro, de gerar mais renda, e principalmente nessa situação de pandemia e essa situação mais difícil. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda é esse trabalho comunitário que é de confiança, né? Então, elas falaram muito isso, a moeda social está assentada sobre uma relação de confiança, de solidariedade. Então, ela não vem sozinha, de cima para baixo. Olha, vou agora implantar a moeda social aqui. Acho que o mais interessante é que, neste trabalho de implantar a moeda social, a gente vai fortalecendo a comunidade. Então, por exemplo, a gente teve uma experiência que foi de ir falar com os comerciantes do entorno da nossa casa. E foi muito interessante, porque eu nunca tinha conversado com comerciante assim pessoalmente, né? Muito pouco. A gente vai lá, compra um produto e vai embora. A gente se apresentou, disse quem era, perguntou quem era a pessoa, de quem era o comércio, se era dele, se não era, falamos da moeda. Agora, quando eu passo em frente à loja, eu cumprimento, eu sei quem é. Muda um pouco a relação. Então, eu acho que essa vontade de fazer um trabalho com a comunidade, de fortalecimento da comunidade, para criar comunidade ou ampliar a confiança da comunidade, e existir uma certa demanda, né, ou talvez até criar, né, fazer com que essa demanda surja, qual que é a demanda aqui, para que a gente possa introduzir uma moeda social. Assim, na internet tem muitos exemplos, existem muitas moedas com muitas histórias, né? Tem uma história que a Leonora sempre conta, que elas tinham mulheres que queriam começar um trabalho e não tinham dinheiro, e foram na igreja, se não me engano, conseguiram, sei lá, R$500, fizeram salgadinhos, etc. e tal, venderam, pagaram os R$500 e ficaram com mais 500, para dar início a um novo ciclo. Então, aqueles R$500 que o padre emprestou estavam disponíveis para ser emprestado para outro grupo, e outro grupo, e outro grupo. E isso foi criando essa circulação de um empréstimo sem juros, né? E foi o germe do banco. Então, acho que cada história, cada lugar tem aí a sua história, né? Mas principalmente isso, a necessidade e a criação de confiança. Então, a gente pode ver que isso tudo está seguindo também o espírito do tempo, né? O mindset coletivo atual. Mas vamos para as perguntas, no fim eu vou também querer falar um pouquinho no final. O Ari primeiro, depois o Beto. Oi, boa noite. Eu não sei se eu vou lembrar tudo que eu quero falar, porque eu fui armazenando aqui. Vamos lá, começando pelo fim. Ainda bem que você está gostando do evento. Muito bom, muito bom. Muito bom. O que vocês estão propondo é quase uma startup de cunho social. Então, eu diria que seria muito legal vocês baterem um papo com o pessoal da Yunus. Por que Yunus? Porque todo mundo sabe que Yunus foi o cara que criou o microcrédito em Bangladesh, e a história toda dele é conhecida no mundo inteiro. Então, esse pessoal que aceleram startups de cunho social tem tudo a ver com esse projeto de vocês, tudo a ver. Pode ser que eles já tenham até acelerado outros grupos com moedas sociais. Então, a Yunus tem representante aqui no Brasil, enfim, isso é a primeira dica.
Segunda dica, vocês leram recentemente aquele projeto das famosas cidades de 15 minutos? Não sei se alguém já viu essa expressão. Está se falando muito, isso tem a ver com o espírito do tempo, que as cidades vão se transformar, em parte, em cidades de 15 minutos. O que são os 15 minutos? Tem a ver com a questão orgânica, ecológica. São cidades e bairros em que você pode fazer tudo o que você precisa indo a pé ou de bicicleta num raio de 15 minutos. Então, você pode morar numa megalópole, mas você morar vai... no Itaim. Exato. Você pode morar numa cidade do interior ou numa megalópole. Só que tudo o que você vai fazer vai ser 15 minutos a pé ou de bicicleta. E isso é uma tendência mundial, ainda mais agora. Eu vou dizer até uma vivência que eu tive. Eu não tenho mais carro, eu moro aqui na Aclimação. Tudo que eu faço não é nem 15 minutos, acho que é 5 minutos. Tudo que eu faço aqui é muito próximo. E só para completar, a questão do preço. Por exemplo, eu compro no mercadinho de uma chinesinha. A chinesinha é fora de série. Ela cobra mais caro, mas ela tem um cara que me entrega aqui na porta. Primeiro ponto. Segundo, quando eu ligo para ela e peço uma coisa, ela fala: você não quer o amendoim? Você não quer o café? Ela sabe de cor. A chinesinha é fera. Ela sabe o que eu compro de cabeça. Quando eu não peço, ela gosta de me lembrar. Então, é isso que eu quero dizer com isso. É a customização. É o fato de você ser atendido com um diferencial de atendimento. Isso vale a pena, às vezes, vale a pena pagar por isso. Isso é um ponto, e eu estou vivendo isso. Um menino aqui da Chapada Diamantina abriu um barbeiro aqui, a 50 metros da minha casa. Eu estava há 5 meses sem cortar o cabelo. Eu fui aqui do lado, R$25, ele me cortou o cabelo. Fantástico, menino. Tudo eu faço aqui, costureira, tudo. Mas aí é que eu chego no quarto ponto. A questão é, precisa diferenciar, pessoal, o que é commodity, principalmente de commodity, e o que é indústria, né? E o que é serviços. Então, por exemplo, os serviços, com certeza, são mais fáceis. Todos os tipos de serviços vocês podem encontrar aí no bairro, né? Talvez vocês não vão encontrar um neurocirurgião especializado em não sei o quê, mas o resto do dia a dia, com certeza tem. Agora, se você precisar de uma broca especial de vidia, um maquinário, sabe? Aí não vai ter. Aí o que acontece é que o pequeno comerciante daí, ele compra do grande comerciante lá fora, do atacado. Então, essa equação é totalmente diferente. Então, precisa diferenciar no banco, na moeda, o que é serviços e o que são produtos. A equação serviço é legal, porque tem tudo aí. E vocês têm o fundamento, a base, que é uma vivência de comunidade. Realmente, essa é a base de tudo. Então, para serviços está resolvido. Para produtos, tem que ver o que é commodity e o que não é. Mas eu acho assim, parabéns e vão em frente que vocês merecem. Muito legal, viu? Obrigada. Eu queria ou complementar uma coisa do Ari, que eu achei interessante. Uma pessoa me deu uma ideia, puxa, quantas pessoas tem até... você está morando nessa época de crise, você está com seu filho em casa, seu filho é engenheiro recém-formado, ali ele pode perfeitamente fazer uma pequena indústria pequena de produtos de limpeza, colocar no site e gerar alguns empregos, né? Porque aí ele faz um pequeno negócio com selo do Beijas, que a gente está pretendendo ter, e aí ele pode expandir o negócio dele, né? E receber moeda, e fazer circular, receber pequenos empréstimos, essas coisas a gente pretende fazer.
Antes que eu esqueça, posso citar mais uma coisa? A questão do selo que foi citada aqui é fundamental. Inclusive, no grupo do Trabalho 60+, a gente estava já faz tempo tentando criar o selo amigo, o selo do comércio amigo do idoso. Porque um comércio que é amigo do idoso, e hoje o idoso, vocês sabem que é um público que consome, às vezes para a família inteira, se ele tem um tratamento diferenciado, o que eu citei, ficar carregando peso, material de limpeza na mão, você não consegue ficar, é pesado, né? Então, se você tem um selo amigo do idoso, do comércio amigo do idoso, que o cara te trata com alguma diferenciação, isso é muito legal. Isso realmente, na questão, agora eu estou falando do idoso, que é um público, não preciso falar para vocês, que é crescente e que tem um poder de consumo, eu não sei no bairro aí. Tem bairros que têm mais idosos, eu não conheço o perfil demográfico. Mas é um público que vocês... Então, vocês não podem desprezar o público idoso. Né? Muito bom. Gente, eu estou adorando essa conversa, porque a gente fez uma conversa com os negócios locais, ninguém deu nenhuma ideia. Vocês são cheios de ideias. Tá ótimo, né, Isaura? Esse grupo gente, vamos procurar agora. Com Posso licença. comentar uma coisinha que tem a ver com isso, Sérgio? Rapidinho. Rapidinho. Tantos assuntos, o Ari trouxe a história da vida em 15 minutos, eu comentei aqui da Smart Cities, que tem tudo a ver com isso, mas é só por que essa discussão está tendo nesse grupo de cultura orgânica. Essa discussão veio da célula da composteira, das compostagens, que está muito imbricada com as Vilas Beija, e que tem a ver com cultura orgânica, claro. Daí eu me pergunto o seguinte, a gente está falando de moeda local e moeda social. Você vai num restaurante vegano, por que o restaurante vegano é barato? Porque ele não é orgânico. Se você compra do Carrefour o teu alface, você vai comprar o teu alface mais barato. Se você vai comprar de um produtor da esquina, talvez seja mais caro. Então, a gente tem que pensar bastante nisso também, do que é moeda local e social. E todas são importantes. Todas são importantes. Só queria trazer mais esse comentário. Sérgio, manda bala. Você está com o microfone fechado, Sérgio. Então, a gente está se aproximando do tempo, então eu gostaria que a gente fosse bem objetivo agora nas participações, né? Mas está muito interessante, está muito vibrante, não queremos bloquear nada, mas vamos ser objetivos para que a gente possa também respeitar o tempo, né? Assim como a gente gosta que o tempo respeite a gente. Vamos até que hora, Sérgio? O horário nosso é até às 8h30, mas a gente pode passar um pouco, né? Então, não, está tranquilo. Agora são 8h20, então fica aberto aí, temos tempo aí um pouco ainda aí. Alguém quer manifestar mais? Eu posso responder para o Beto sobre a diferença entre moeda social e moeda local. Eu hoje estava, por coincidência, eu estava lendo a ideia de moeda. Moeda é um termo jurídico para trocas. O que é importante, e aí perdeu-se a ideia de parar de mexer com ouro, prata, moeda, metal, e para que essas transações ficassem mais, representassem esse intercâmbio, passaram a tratar a moeda. Era um termo jurídico para boca, lá. Olha, eu te devo, tá, você me deve. A moeda social, ela tem o mesmo significado que moeda local, porque ela só pode ser local se social aqui. No Brasil, esse conceito é o mesmo. Ela é a moeda social é a moeda local, porque ela é complementar à moeda vigente. Então, ela não
não é uma extensão, ela não é outra, ela não vai concorrer, ela não é paralela, ela é complementar, ela passa a ser social. Eu acho que eu consegui responder por uma coisa que eu li dessa tese, que eu acho muito legal a gente estudar. Aliás, eu convido a todos, porque a gente está precisando de ideias, a gente está precisando de braços, a gente está precisando de gente que agregue o nosso grupo, porque é muito trabalho. Trabalho é demais, é insano. E cada vez que a gente se aprofunda, a gente vê quanto tem que caminhar. É isso mesmo, Isaura, bem lembrado. O grupo está aberto, viu? A gente está convidando, o grupo está aberto, temos a reunião toda terça-feira, das 2 às 4, e tem sido muito produtivo, muito interessante, a gente conversa muito, aprende muito, está sendo bem bom. Inclusive, também, Vivi, a gente está querendo formar grupos de estudo. A gente tem teses, a gente tem a Heloísa Primavera, que tem coisas escritas, e que a gente pode... É uma riqueza de ideias. Aliás, falando do selo Amigo de Idoso, que o Ari bem lembrou, que a gente estava pensando há tempos, as Vilas Bejas abriu um GT Longevidade, né? Graças a uma célula que saiu do Onibus com a Dilza, e tivemos uma reunião maravilhosa lá que a gente precisa acelerar. Pode ter a ver com isso também. Dilza, pode abrir aí para falar. Abre o microfone. Já puxei um monte de corda aí para a Dilza falar. Está fechado o microfone, Dilza. Dilzinha. Tá fechado o microfone, Dilza. Aperta, se você está no celular, aperta embaixo ali que você vai ver. Está fechado, Dilza. Está fechado. Vou ligar para ela. Enquanto ela procura, deixa eu só dar uma dica. O pessoal do Maturi Jobs, vocês estão em São Paulo também, eles fizeram uma live essa semana sobre finanças 50+. E o pessoal da Uni estava lá. Eu acho que vale a pena assistir. Já dá alguma ajuda, né? Eu posso falar enquanto a Dilza abre, Sérgio? Por favor, fale. Pode falar, Zilda. Isabel, Zilda. Não, deixa a Dilza falar, depois eu falo. Pode falar, Dilza. Tá ok, obrigada, querida. Eu ia falar algumas coisas em relação ao projeto que vocês se apresentaram há pouco tempo lá para a gente, e parabéns, gente. Vocês evoluíram de lá para cá, porque vocês acrescentaram já várias coisas que vocês realmente já estão estudando. E isso me chamou bastante atenção. Um outro item que me chamou muito a atenção foram vocês terem trazido conscientemente os riscos que existem, porque isso traz a consciência das dificuldades, põe o pé no chão, né? O projeto é bacana, o projeto é realmente assim, é um sonho a ser realizado, mas eu gostei muito dessa consciência. E hoje eu senti também aqui na participação que muitas ideias são para reflexões e estudos. Eu acho isso muito interessante. Quando vocês nos apresentaram, eu até comentei com o nosso grupo lá e com a Ana, o projeto é bastante ousado. Nós vamos poder ajudar no comecinho, porque nós também estamos começando a nos estruturar como compostagem. Então, nós vamos dar todo o apoio na parte de consciência social, de responsabilidade social, de divulgação. Então, eu só queria registrar que vocês estão andando, é importante estar com o pé no chão, estudar tudo isso. E a minha sugestão, que eu gostei de todas as que trouxeram aqui, é de parcerias consistentes. Essas parcerias consistentes que vão dar apoio ao projeto em relação a comércio, a fornecedores, a produtores, enfim, o que a gente conseguir para dar um apoio mais forte ao projeto. Mas, de uma maneira geral, gente, está de parabéns. Vocês realmente estão trazendo muito valor para esse projeto. Tá? A minha palavra aqui é de despedida, de apoio e agradecimento para o Sérgio e para a Ana da oportunidade daqui.
E a ideia nossa depois é levar vocês também para outros locais, o nosso grupo Trabalho 60 Mais, para uma apresentação, enfim. O programa vai longe. Obrigada. É só um começo, né? Fala, Isabel. Bom, o que eu queria falar com vocês, eu morei no Rio Grande do Sul. Na época, a gente fez várias experiências de comércio de moeda local e também de comércio justo. Aquela época que a gente estava com o estudo do Marcos Arruda, da Heloísa Primavera, de todas essas coisas. Eu gostaria, Isaura, de participar de um grupo de estudo. Agora, pelas propostas que eu vivi lá na comunidade, uma das experiências que valeu é a gente fazer esse processo assim, num processo de conscientização para fazer o máximo de comércio justo, consumo local, a partir das necessidades do próprio bairro. Então, por exemplo, uma experiência, nós tínhamos um grupo de costureiras e o hospital precisava daquelas roupas descartáveis, né? Então, a gente começou a ver que era uma forma de gerar uma sustentabilidade para aquele grupo de costureira que era ali da periferia do Partenon, Morro da Cruz, lá em Porto Alegre, para quem conhece Porto Alegre, e dali surgiu toda uma sustentabilidade do trabalho delas, quer dizer, remunerou 10 costureiras. Além disso, a gente conseguiu fazer um curso com insumo, incrementando mais. Quer dizer, é um passo a passo. O projeto Palmas, eu conheci o Joaquim e tal, mas Palmas é uma comunidade meia fechada. Agora, no caso assim, de uma comunidade maior, é uma coisa que vai subindo degrau por degrau, entendeu? Certo? E à medida que vai subindo, que a gente vai começando a conscientizar sobre o consumo, que o nosso dinheiro fique o máximo possível no nosso entorno, né? Então, eu quero muito, porque, para mim, esse assunto é fantástico. É um assunto então, seja bem-vinda. De grande importância. E eu vivi muitas experiências. Então, interesso muito em estar participando, até porque aqui numa comunidade aqui em Belo Horizonte, a gente tem começado a conversar sobre esse assunto. Mas é um assunto que uma sementinha de cada vez, né? E começando assim, ajusta daquele passa para o outro e assim vai. É isso. Eu gostei muito da proposta, é isso mesmo. Eu quero pegar esse mote para ter essa fala que eu quero fazer agora, para a gente também poder encerrar. Mas nós somos pequenas sementes, então nós estamos vendo como essas sementes estão se manifestando aqui, né? E nós temos que ter essa consciência, porque a gente ainda acha que a gente planta uma semente aqui, amanhã a gente já quer colher o fruto, né? Então, nós temos que pensar passo a passo. Então, a gente pensa muito nas dificuldades, mas plantar a semente já está plantada, é só ir regar, né? Não temos que pensar, mas não vai chover, vai não sei o quê, mas precisa... Então, esse espírito da natureza é que é o espírito também, como a gente chamou do espírito do tempo, né? Então, aqui aconteceu alguma coisa, deixa eu ver. Vamos dizer que as nossas reuniões são online, estão todos convidados. O que a gente pode fazer é mandar o link, né? A Dilza tem aí o Ana Maria também, né? A gente tem o contato delas. A gente disponibiliza o link, e aí o que a gente pode fazer é ter um horário para reunião e outro horário para um grupo de estudo, porque nem todo mundo que quer estudar, né, quer participar do projeto e vice-versa. Então, a gente pode fazer um grupo de estudo, sei lá, quinzenal, alguma coisa assim, e a gente, em geral, faz as reuniões mensais, terça-feira, das 14 às 16.
E estão convidados, a gente pode mandar o link para vocês. Quem quiser entrar na reunião vai ser super Então, bem-vindo. por favor. Obrigada, Viviane. A gente divulga, assim. Então, nós já temos também a live de vocês, que eu acho que é essa live que a Viviane falou, Exato. que eu acabei de receber pela Ana, então nós vamos publicar isso amanhã. Aqui no chat tem alguém já deixou alguns endereços aí, alguns contatos. Esse chat vai ser publicado também, assim como a gravação dessa live, né? Agradecemos muito. Então, tudo isso vai ser publicado nos grupos do Trabalho 60+, né? Especificamente no grupo da Cultura Orgânica, mas também no grupão, no grupo da Colmeia, onde a gente costuma normalmente publicar esse trabalho, né? Então, tudo isso durante essa semana ainda vai ser publicado. E eu também queria lembrar uma coisa, só que nós falamos muito, mas não falamos nisso, porque eu penso que o dinheiro não é só o dinheiro do consumo, né? O dinheiro também é o dinheiro do investimento. E nós estamos num momento importantíssimo de a gente saber no que nós estamos investindo. Então, se nós queremos pagar um pouco mais barato e investir no Pão de Açúcar, nós pagamos um pouco mais barato e investimos no Pão de Açúcar. Se nós pensamos em colocar uma parte do nosso dinheiro como investimento num grupo comunitário que está pensando em melhorar a qualidade de vida do nosso bairro, de nós, nos inspirando num espírito coletivo, de um ajudar o outro, para chegar em alguma coisa que seja diferente dessa dependência que a gente tem do supermercado, do posto de gasolina, de uma série de coisas assim, né? Então, nós precisamos mudar o nosso pensamento, né? Eu presto serviço e nessa prestação de serviço, muita gente me pede, mas faz um desconto, ou então pede até para eu dar uma olhadinha só, tal. Mas isso ninguém vai no posto e pede para põe um pouquinho aqui para mim só de gasolina que eu quero ir até a esquina. Então, nós temos que pensar isso, e não é questão minha, pessoal, é questão de todos nós que podemos prestar excelentes serviços, né? Então, principalmente o protagonismo sênior que a gente fala tanto. Então, a gente vê que tem tanta gente aqui no nosso grupo fazendo trabalhos simples, bonitos, né? Como os laços da ETEL, por exemplo, né? Como a ginástica da risada, né? Da ginástica da careta, tantos outros, o desenho da Pati, o desenho da Norma, o Desmistificando. Então, é nisso que a gente tem que investir, eu acho, né? Para que isso cresça entre nós, somos nós. Quando a gente investe nessas coisas, eu estou investindo em mim mesmo, né? Porque não me interessa investir nos acionistas do Pão de Açúcar, entende? Me interessa que o meu dinheiro vá para essa possibilidade, crescer o espírito comunitário, que a gente vê tantas coisas que são faladas aqui que tem a ver com esse espírito comunitário, que é inexorável. Isso aí, a humanidade está caminhando para isso, senão não teria. O Papa agora está assumindo uma postura que talvez nenhum Papa assumiu, que é de interferir mundialmente e transparentemente, né, na economia mundial e coletivamente, co-criada. Então, como eu já falei aqui, eu espero que a gente, no começo do ano, possa ter uma cultura orgânica dedicado à economia de Francisco. Então, depois eu quero falar com vocês para que a gente possa dedicar uma ou mais, né, versão aqui da cultura orgânica à economia de Francisco. Estou muito interessado nisso, porque isso é a economia da fraternidade, é aquilo que a gente vem falando há bastante tempo, que é o que está faltando para o novo tempo. O novo tempo é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade e igualdade, todo mundo clama.
fraternidade, ninguém abre a boca para falar. Então, começa no irmão da gente de sangue, no vizinho da gente, no primo, né? Então, começa, né, no colega de trabalho, no porteiro, a fraternidade começa nessas coisas. Então, nós estamos muito interessados em trazer a economia de Francisco para cá, para a gente conhecer e dar continuidade nesse processo todo, né? Esse chat vai ser publicado e a live de vocês vai ser publicado, essa daqui vai ser publicada, e o que vocês mandarem de contatos, nós agradecemos, que também nós vamos publicar. Então, sou muito grato e eu gostaria, então, de abrir para as meninas se despedirem e deixarem a sua palavra final. Eu só quero agradecer, foi um grupo ótimo, uma delícia, cheio de ideias. Acho que vai ser a nossa reunião de terça-feira, vai ser quente agora. A gente vai ter um monte de coisa para conversar. Agradeço muito, muito o convite, vocês são ótimos. E agradeço também essa disponibilidade de publicar os materiais, né? Acho que a gente vai, inclusive, espalhando a ideia, vai ficando cada vez mais interessante. Então, se puder disponibilizar essa apresentação de vocês também, a gente publica e agradece. Ok, pois eu peço para a Cris mandar para vocês, que ela que fez essa apresentação, a gente pede para ela enviar. Obrigado, a gente agradece. Obrigada, viu? Viviane e Isaura, que essa seja uma das reuniões que vocês participam aqui, e a gente ainda quer tê-las aqui em outras oportunidades, viu? Eu queria falar sobre a economia de Francisco, que ela vai ser virtual, como eu estava falando para vocês, ela vai ser virtual no dia 19, 20 e 21 de novembro, daqui a 10 dias. Então, vai estar online e vai ter vários palestrantes, até o Yunus também. Isso vai ser aberto para a comunidade? Vai ser, eu posso passar... Então, se você puder mandar o link disso também... Você tem meu contato, Isaura. Se você puder me mandar, eu compartilho depois. Vai ser ótima essa oportunidade. Que vai ser uma espécie... A gente é educado, gente, isso daí, o que me mais motivou, a gente é educado a pensar que o banco, que a gente cria um negócio, o banco é o grande sócio nosso. Quando a gente projeta qualquer coisa, a gente põe bancos nos nossos intermediários. É a maquininha, é isso. É uma taxinha de nada. A gente tem a grande comodidade que foi vendida. E nós pagamos esse preço. Nós pagamos por ter mais uma agência na nossa esquina. É a nossa sociedade que foi toda ela encaixada, manipulada para isso. A gente não abre mão, e essa comunidade é nós que pagamos. O que eu acho é que a gente precisa parar de dar lucro para os Brandões, para os Setubals, para as Cristinas do Nubanco, e saber que tem uma riqueza que tem que voltar para a comunidade, porque a gente trabalha muito, e a gente tem essa riqueza. Então, eu queria agradecer a todos que aderiram a essa preocupação, a esse projeto, a conseguir, ainda que difícil, essa jornada com a gente, que vai topar essa jornada com a gente. Eu acho que muito obrigada, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Muito bom. Viviane, quer falar alguma coisa? Tá. Então, obrigado, muito obrigado a lindo todos. Projeto. Parabéns para todos, viu? Parabéns para todos aí. Então, obrigado. Obrigado, Dilsa. Obrigado a todos, todas. E vamos continuando. Daqui 15 dias a gente tem mais. E vamos dar força também para esse encontro aqui, porque nesse encontro tem surgido coisas muito, muito interessantes e tem espaço para bastante gente aderir ainda aqui. E o Zoom aguenta 100 pessoas, a gente tem recebido 25, 30 e queremos a 100. Então,
fica aberto para tudo isso e para sugestões também, né? Para sugestões, propostas, tudo isso. A gente realmente quer que essa semente brote, que floresça, e não é nenhum interesse pessoal. Aqui não existe nenhum interesse de lucro, de monetização dessa forma nesse grupo, né? Respeitamos o trabalho de todos, mas esse daqui a gente entende que é um trabalho de consciência, cada um que vem aqui vem trazer um pouco de amplitude para a consciência da gente. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Boa noite, todo mundo. Boa semana. Boa semana. Obrigada. Obrigada, Boa semana César. a Obrigada, todos. Ana. Foi lindo. Shavuot para quem? Obrigada. Boa noite. Tchau, Tchau. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.